Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de quarta-feira. Agora é hora de esporte. Vamos lá? A Amazona de Cubatão é escolhida para a disputa do Sul-Americano. Giovana Lara de Freitas, de 14 anos, será a única atleta da Baixada a representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano, que ocorrerá agora em outubro no Chile. A Amazona cubatense conquistou sua vaga com o segundo melhor resultado na participação de 3 etapas seletivas. Apenas os 10 melhores do país da categoria Mirim, a que Giovana pertence, irão compor essa competição. Bom, aqui do meu lado direito, a convidada de hoje, a médica geriatra Jerusa Damici. Doutora Jerusa, prazer. Obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Hoje é um dia especial, digo, o dia do idoso. Eu digo especial porque as pessoas idosas, no meu entendimento, são pessoas que já contribuíram com o trabalho e já lutaram tanto na vida. E um amigo que é advogado, o Pardal Freudenthal, ele fala assim, que as pessoas que se aposentam, elas precisam se recolher, ou seja, a pessoa aposentada é aquela que se recolhe aos seus aposentos. E a gente sabe que num país como o Brasil, dificilmente você se aposenta e consegue viver da aposentadoria. Com certeza. Então, eu já elenco aqui 2 temas. Como continuar com a longevidade, uma qualidade de vida e uma aposentadoria, doutora, que nem sempre dá para que o aposentado curta a sua velhice, falando assim literalmente. Qual o segredo, se é que ele existe? Eu acho que assim, segredo não tem. Cada um vai achar o seu caminho. Sim. Mas a gente sabe que assim, quando esse paciente se aposenta para as atividades rotineiras, aumenta muito o risco de depressão. Porque ele está acostumado com aquela rotina diária de sair para o trabalho. Então, quando isso acontece, ele tem que mudar os objetivos dele. Mudar a vida, fazer outras atividades, não se recolher, como foi dito. Agora, nesse caso, depende muito também da companheira, ou seja, da esposa, da família, porque eu entendo que a pessoa, quando se aposenta, ela coloca na cabeça, chega de trabalhar, trabalhei a vida toda. E, às vezes, essa mudança seria dele procurar um médico, dele fazer uma atividade física, dele poder viajar, para que ele possa curtir mais a vida. E o que a doutora comentou, essa é a maior preocupação no meu entendimento, que a pessoa se aposenta, aí ela fica em casa, ela começa a se alimentar mais, mal, né? Eu digo mais, de modo de dizer, ela acaba caindo no ostracismo. E aí surgem as doenças até por causa do avanço da idade. Quem que poderia melhorar, quem que poderia ajudar essas pessoas que chegam na terceira idade? Seria a própria família ou falta aí uma autoestima por parte do idoso? Na verdade, assim, o cuidado do idoso não se restringe só ao paciente que envelhece, depois se aposenta, e não é nesse momento só que ele vai procurar o médico. A partir do momento que o paciente ele tem que se cuidar a vida toda, porque o processo de envelhecimento existe e nós temos que usar a vida, o paciente adulto já tem que se cuidar, para ter uma vida saudável no processo de envelhecimento. Porque a gente sabe que o idoso saudável é consequência de uma vida saudável. Dos cuidados adequados durante a vida, ou indo ao seu médico, fazendo uma atividade física adequada, tendo controle do peso, Então, tudo isso é um conjunto para ter um envelhecimento bem sucedido. Agora, por exemplo, com relação aos nossos amigos idosos, que hoje é o dia do idoso, tudo isso depende também de uma boa assistência médica. A gente sabe o quanto, isso não é só de Santos, que o Brasil tem uma carência na área médica, principalmente para as pessoas com pouca idade, que dirá para as pessoas com mais idade. Nesse caso, a doutora acha que nós temos uma saúde que também atenda ao grande número de idosos, principalmente na nossa região, não esquecendo de Santos, que tem uma população significativa de idosos? Eu acho que a especialidade de geriatria,
é uma especialidade muito nova. Eu acho que nesses últimos anos nós já temos muito profissionais muito bons aqui na Baixada e melhorando cada vez mais, tendo serviços que ajudem esse paciente não só no cuidado médico, como dando algumas atividades que podem ajudar no dia a dia do paciente. Por exemplo, com que idade a pessoa adulta deve procurar um geriatra? Fiz 60 anos, vou procurar um geriatra ou com idade menor? Não, eu acho que assim, a partir dos 60 anos, idealmente seria procurar avaliação geriátrica. Né? Antes disso, o médico que atenda às necessidades, veja as doenças crônicas desse paciente, trate ou faça a prevenção, que é o que seria o ideal. Né? O melhor prevenir do que ter que tratar. Se eu tiver que tratar, vamos tratar. Mas o melhor de tudo é a prevenção. Eu tenho observado, a doutora também acredito que já tenha assistido algumas reportagens de pessoas idosas que acabam surpreendendo a si próprias e ao mesmo tempo a nós como telespectadores ou como seres humanos. Eu tenho um caso, eu não me lembro o nome dele, mas meus amigos, a Márcia do Grupo Lotus, é um grupo que cuida de pessoas com Parkinson, tem um caso de um senhor que tem Parkinson e pratica o stand-up. E tenho também uma outra senhora que pratica surf, tem aulas de surf. Ou seja, a gente observa que alguns idosos, eles estão aí rompendo alguns paradigmas. Esses idosos que acabam surpreendendo pela idade que têm e a prática esportiva, por exemplo, isso vem o quê? De uma alta autoestima, de uma autoestima alta, isso vem do quê? Que de repente eles investiram a vida toda para chegar na velhice, ou eles é o perfil dessas pessoas idosas, porque a gente também vê o outro lado, aquelas pessoas que ficam lá em casa, liga a televisão, vai deitar, parece que o mundo parou. Como entender os perfis dos idosos, doutora? Na verdade, nós temos dois grupos, a gente tem que avaliar o paciente, existe a idade cronológica e a idade biológica. Né? Então, às vezes eu tenho dois pacientes com 80 anos, mais um totalmente independente, fazendo atividade física, e outro totalmente independente. Sim. Né? Então, lógico, a parte mental desse paciente é muito importante para esse dia a dia. Então, a gente sabe que o imobilismo, a dificuldade de caminhada ou a dependência física e mental deste paciente aumenta muito a mortalidade e diminui muito a capacidade de vida, a qualidade de vida desse paciente. Esses pacientes, a gente sabe que com a idade aumenta muito as doenças crônicas. Por exemplo, doutora? Doenças cardiovasculares, quadros demenciais, depressão, osteoporose, risco de quedas e fraturas. Então, a gente, além de tudo, tem que lidar com essas doenças. Por exemplo, doutora, riscos de quedas e fraturas. Eu posso até imaginar, poxa, mãe, você não viu? Quase que você cai. Ou seja, o idoso, ele tem a noção de que de repente tem um buraco? Será que é um mal-estar? Será que ele tem uma crise de labirintite, por exemplo? Porque eu fico imaginando, o ser humano, ele tem a noção que ali tem um buraco, né? Mas às vezes com a pessoa idosa isso não é muito atento, isso não é muito, o reflexo já não é o mesmo do adulto. Isso é natural na pessoa idosa? Isso é natural, tanto que numa consulta geriátrica a gente tem que identificar algumas coisas, dentre elas os déficits sensoriais. Então, déficit auditivo, déficit visual. Isso é feito no consultório ou através de um exame, doutor? Não, isso, assim, no conversar com o paciente a gente percebe e a gente encaminha para o especialista. E, além disso, nós temos que fazer a prevenção e diagnóstico da osteoporose, entrar com medicação e orientar este paciente para diminuir, sim, o risco de quedas. Tá? Então, assim, qual é o maior lugar que o paciente cai? Dentro de casa. Então, esse ambiente tem que ter algumas condições, tipo diminuir tapete, um chão molhado, um chão escorregadio. Então, todas essas situações eu tenho que diminuir para diminuir mais esse risco de quedas. O que a doutora está falando é algo que eu ouvi até de um amigo recentemente. Falou, poxa, a minha mãe tomou um tombo em casa, no banheiro, e acho que deslocou a bacia.
nossa, ela está na cama, né? A gente não sabe o que fazer, acho que tem que fazer uma cirurgia, mas ela já tem uma certa idade. E é o que a doutora falou, justamente em casa, né? Ou seja, que há necessidade dessa preocupação. E um outro aspecto também, as pessoas idosas, pelo meu entendimento, por favor, me corrija, elas acabam também sendo reféns aí de muitos medicamentos que são obrigadas a tomar diariamente. Existe a necessidade da obrigatoriedade no horário, doutora? E, além disso, que dica, que informação a senhora poderia passar para o telespectador com relação ao tomar medicamento? É certo tomar um medicamento com refrigerante? É certo tomar um medicamento com leite? Ou toma um medicamento com água? Isso influencia alguma coisa ou não? Na verdade, assim, influencia na absorção de algumas medicações. Só que tudo a gente tem que se adequar ao paciente. Então, não adianta eu ter um paciente com uma polifarmácia tomando várias medicações e vai tomar 10 comprimidos por dia. Então, aí você vai falar, olha, esse você toma com água, esse você toma depois do almoço, esse você toma antes da janta. Vai ficar uma coisa impraticável. Então, eu tenho que adequar a tomada desse paciente para ele ter aderência ao tratamento, porque a aderência ao tratamento é muito importante para um resultado adequado, né? Então, assim, com muita frequência, realmente, a gente precisa da ajuda de um cuidador, de um familiar presente, até para ajudar a dar a medicação e fazer de uma forma bem fácil, que facilite esse paciente a tomar medicação. Então, fazer até, às vezes, a gente, no consultório, a gente acaba fazendo desenho para o paciente entender, para ficar mais fácil, porque realmente é muitas medicações. Muitas vezes a gente tenta tirar algumas medicações que a gente percebe que são supérfluas, mas mesmo assim sobra muitas medicações que são fundamentais para o tratamento desse paciente. Doutora, também observo que as pessoas idosas, a maioria pelo menos, a maioria é simpática, mas uma boa parte eles são durões, não só os homens, mas também as mulheres, né? Não precisa, está pensando que eu não sei, eu tenho mais responsabilidade que você pela minha idade, né? Nem sempre esse discurso. E, em cima disso, eu vejo o avanço da medicina também na terceira idade. Nós podemos dizer que o comparecimento nos consultórios médicos, procurando o geriatra, fazendo os exames, fazendo uma atividade física de acordo com a idade, isso diminuiria, por exemplo, a carga de remédios que esses idosos, eu acredito que a maioria, é obrigado a tomar diariamente? Com certeza. Eu tendo uma atividade física regrada, uma dieta adequada, eu posso ter perda de peso que às vezes tem necessidade, né? E esse paciente a gente pode até tirar alguma medicação aqui para diabetes ou diminuir o remedinho para pressão alta, isso pode acontecer. Agora, uma outra, já tem pergunta chegando pelo 3041-6777, mas, doutora, ainda só para continuar com esse assunto, quais são as principais ou a principal reclamação quando dos pacientes que procuram o seu consultório, que sirva, inclusive, de exemplo para o nosso telespectador do Hora Geral, por exemplo? O que os pacientes se preocupam muito é com a perda da memória. Né? Nós sabemos que a perda da memória quando existe o processo de envelhecimento, tudo envelhece, entendeu? Então, assim, a memória vai mudando. Só que, assim, quando o paciente chega, a gente tem que fazer alguns diagnósticos, tá? Uma coisa que contribui para o déficit de memória, quadros depressivos, tá? Que diminui a atenção deste paciente. O próprio processo de envelhecimento justifica. Tá? E aí nós temos que fazer diagnóstico diferencial com os quadros demenciais, com os quadros de demência, principalmente no quadro de demência, 50% aí a gente entra nos quadros de demência de Alzheimer. E esses quadros, que lógico são preocupantes, eles acontecem principalmente na pessoa idosa? Na pessoa idosa. Vamos dizer assim, que a partir dos 80 anos, 50% já começa a frequência do quadro demencial. A doutora não é uma médica geriatra, não é especializada em urologia, mas a gente sabe também o quanto que alguns homens, isso tem mudado, mas acho que não no ritmo que nós gostaríamos, às vezes também se recusam a fazer o exame da próstata. E a gente observa que o homem, alguns chegam até a morrer
por causa de um exame tão fácil de ser feito. Isso também é um alerta quando da geriatria, na hora de consultar, de dar informações, de pedir alguns exames para o idoso homem? Na verdade, assim, quando tanto o homem quanto a mulher, muitas vezes as mulheres também, elas ficam um pouco resistentes a algumas. Então, quando o paciente vem em consulta, tá tudo direitinho, tá anualmente indo no ginecologista, no caso da mulher, no urologista. Então, é uma coisa que tem que realmente ser cobrada, porque a gente sabe do risco desses pacientes de terem doenças aí. Eu tenho perguntas, mas só para explorar mais um pouco. Antigamente, doutora, a gente falava assim, a gente via uma criança gordinha, falava assim, nossa, como tem saúde essa criança, só porque ela era gordinha. E via aquela magra, falava, essa criança precisa comer, olha só como ela está magra. E eu trago essa discussão para os dias de hoje. Antigamente também as pessoas chegavam a 60, 65 anos, quando muito. Hoje a gente vê esse aumento da longevidade, né? Por que esse aumento? É a informação? É a ciência que tem evoluído também? Ou é a conscientização dessas pessoas que quando chegam a partir de 60 anos se preocupam mais com a saúde e querem viver mais? Não, eu acredito que seja por conta dos avanços da medicina, de novas drogas, novos tratamentos, que volta e meia aparecem coisas novas para a gente abordar este paciente e aumentar a expectativa de vida e, assim, principalmente, qual é o objetivo primordial? Qualidade de vida. Né? Então, qualidade de vida. É fundamental. O Maurício da Aparecida acabou de ligar no 3041-6777, ele é professor de Tamborel e convida a todos, principalmente os da menor idade, a participar da escolinha de Tamborel. É só procurar o Ronaldo ou Paulo em frente ao canal 5, isso mesmo. Sábado e domingo às 8h15 da manhã. O tamborel seria uma prática esportiva para as pessoas idosas, para que elas possam se mexer, praticar um esporte na praia? É saudável? É saudável. Mas assim, o paciente idoso, sempre que vai praticar alguma atividade física, ele precisa de uma avaliação cardiovascular. Sim. Tá? Então isso é fundamental. Então, antes de uma prática, existe a necessidade disso, porque muitas vezes tem alguma coisa que está encoberta aí, e ele começa a praticar, começa a apresentar dor no peito, e para evitar esse tipo de riscos, nós precisamos fazer o diagnóstico prévio, com certeza. A Regina Souza do Valongo, quais os sintomas do mal de Alzheimer? Como os familiares devem proceder quando algum parente está com esta doença? Na verdade, assim, o diagnóstico é clínico, a gente usa os exames para descartar outras causas de demência, mas normalmente quem leva este paciente que percebe o esquecimento é a própria família, tá? Então assim, familiar começa a perceber que esse doente começa a deixar de tomar remédio, começa a esquecer de pagar uma conta, as coisas que já fazia rotineiramente e que deixa de fazer realmente é uma coisa que chama atenção e deve ser bem avaliado. O Marco Santana da Aparecida, qual a importância dos suplementos vitamínicos? Com que idade o idoso pode começar a tomar? E quais os cuidados na hora de escolher? Na verdade, esses suplementos vitamínicos têm que ter uma avaliação nutricional. Dentre as coisas que o geriatra deve ser visto, é a avaliação nutricional desse paciente, tá? Nós temos dois grupos, os obesos e os pacientes que têm uma facilidade muito grande de perda de peso, tá? E tem muitas vezes nos exames, a gente realmente detecta deficiências de alguns nutrientes, tá? Então, com base nisso, vendo o paciente individualmente, que deve sim ser avaliado um suplemento, né, um aporte maior de algum nutriente que esteja faltando. Eu acho que essa pergunta do telespectador é importante, porque o que a gente vê de propaganda, como óleo de fígado de bacalhau, óleo não sei o quê, de tartaruga, eu não me lembro, lógico, todos. E isso é muito fácil de ser comprado. Então, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, se estão divulgando, deve ser bom, vou começar a tomar. E isso pode não só gerar algum problema de saúde, mas também pode não ter a finalidade específica. E nós, brasileiros, temos o hábito de ir muito pela propaganda e não de verificar, de averiguar, de consultar um médico especialista para saber esses procedimentos. Isso é fundamental, né? Não é só porque é vitamina, então eu vou tomar porque eu acho que vou ficar bem. Será que é a vitamina que eu preciso?
Porque, no meu entendimento, doutora, o próprio organismo é que tem que formar, que tem que dar esse resultado para o corpo humano. E se você mascara, você acaba escondendo algum tipo de enfermidade que possa surgir, né? Isso, é uma coisa bem individualizada mesmo, tá? Então não dá para o paciente chegar e ir lá e comprar uma vitamina que ele acha que vale a pena tomar por conta da propaganda que está sendo feita. Rápido intervalo, na sequência tem mais perguntas pelo 3041-6777. Estamos conversando sobre um tema importante que é a geriatria e tem mais perguntas, mas tudo isso depois do intervalo. É rápido demais, eu já volto.